nessa noite. Se você é amigo, visitante, seja muito bem-vindo. Para nós aqui amamos receber pessoas. Essa igreja, ela ama gente, nós amamos gente, porque Deus deu a sua vida, deu o seu Filho unigênito, por gente, por pessoas. Não tem como não amar pessoas. Nosso Deus amou o mundo inteiro, diz a palavra de Deus. Nós amamos gente, nós amamos você, mesmo que você talvez suspeite dessa afirmação, a gente não te conhece, talvez você que é amigo visitante, mas a gente ama você, acredite nisso, é uma alegria ter cada um de vocês aqui hoje. Eu quero saber se você já combinou certinho, já com a pessoa que está perto de você, teu amigo que vai pagar o teu lanche hoje depois do culto, aí já olhou para ele, já dá aquela piscada assim, ó, você está sabendo que você vai pagar o meu hoje, né? Não sei se... E ó que hoje tem hambúrguer e pizza especial. Você falou, ó, não tem mais desculpa da carteira, porque agora é no Pix, né? Não tem nem desculpa da carteira mais. É uma alegria ter você aqui hoje. Nós, volta e meia, nós celebramos a amizade aqui na igreja. Nós fazemos essa noite da amizade. A noite da amizade para nós, ela tem um objetivo duplo. O primeiro é honrar e celebrar as pessoas que estão à nossa volta, que obviamente vai além das quatro paredes dessa igreja. Nós, como família de Deus aqui, somos conscientes que Deus nos presenteou com anjos que estão fora daqui, anjos que muitas vezes estão no nosso trabalho, pessoas que dividiram e compartilham a vida com a gente, pessoas que por algum motivo entraram na nossa caminhada, surgiram. Sabe aquelas amizades inesperadas, que do nada você não sabe como é que, mas de repente aquela pessoa cruzou o teu caminho, parece que uma afinidade fluiu e às vezes a gente fala, caramba, de onde surgiu isso? E Deus nos presenteia com esse tipo de gente. A amizade é uma bênção e também pode ser algo que nos faz muito mal, pelo poder que ela tem. A amizade é algo poderoso. A amizade é algo poderoso. A palavra de Deus nos alerta sobre isso, exatamente sobre isso, né? Em vários textos nós podemos ver a importância que Deus dá em relação às pessoas que a gente convive, sejam amigos, íntimos, colegas, mas as pessoas que a gente convive, isso é muito importante. A amizade é um tema importantíssimo, e não é à toa que Jesus, em um determinado momento, disse, olha, não precisa, obrigado, não precisa, obrigado. Em um determinado momento ele disse o seguinte, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de, alguém sabe? De amigos. Olha, o título que Jesus escolheu para mim e para você, no relacionamento com Ele, no coração dele, é de amigo. A amizade é algo importantíssimo. E eu tenho certeza que Deus quer usar esse tema hoje de alguma forma para falar aos nossos corações. Eu queria saber se tem alguém aqui que gostaria, de todo o seu coração, de ouvir a voz de Deus aqui nessa noite. Tem alguém aqui? Amém? Se você quiser e tiver uma Bíblia, mas eu vou ler aqui na minha, você pode acompanhar na projeção. Eu quero ler uma passagem bíblica, talvez muito conhecida, que está em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Conta-se uma parábola, uma história. Parábola é um tipo de história não real, possivelmente, né, fictícia aqui, com certeza, nesse caso, que tem um ensino para dar, uma mensagem para dar. E Jesus ensinava muito através de parábolas. E ele conta uma seguinte parábola num determinado contexto. Eu quero ler tudo, tanto o contexto quanto a própria parábola. Se alguém puder só fechar essa porta aqui para mim. Essa aqui tem umas crianças lá. Essa é a hora que a prof faz uma tortura lá com eles, tá? Fica em paz. Você que está visitando é normal. Só para a criança ter o tom da igreja já, né? É só um choquezinho que ele leva, tá? É por isso vem esse grito. Obrigado. Lucas capítulo 10, verso 25, diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso para fazer, ou o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? No verso 26, seguindo, Jesus responde: o que está escrito na lei? E respondeu Jesus: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus:
como você lê ela? Jesus devolveu a pergunta, inclusive era algo que Jesus fazia muito, né? Até uma raiva às vezes, né? Alguém perguntava, ele dava outra pergunta, né? Tipo minha esposa, assim, às vezes ela sabe de uns negócios, ela pergunta. Moro eu e ela e 2 bebês em casa. Ela fala, quem deixou esse tênis no meio da sala? Aí eu chego no meio da sala e fico olhando assim, ó, quem será? Quem? Aí ela dá risada e aí toda aquela raiva vai embora. Às vezes. E Jesus pergunta de coisas que ele já sabe a resposta. Ele diz, olha, o que está escrito na lei? Como é que você lê lá? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, o fariseu, o perito na lei. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, preste atenção aqui, agora é o ponto central dessa história. Mas o perito, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Fez uma pergunta sagaz. Tudo bem, ame o próximo, mas quem é o meu próximo? Verso 30. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhes tiraram as roupas, espancando-o, e se foram, deixando-o quase morto. E aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita, e quando chegou no lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E Jesus pergunta para o perito, qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E o perito respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? A palavra de Deus, ela é preciosa demais. E eu vou deixar aqui de canto, porque nós vamos ficar com esse texto aqui. A palavra de Deus, ela é preciosa demais. E Jesus, quando ele compartilhava uma história, havia uma riqueza enorme. E essa história talvez seja uma das principais marcas e evidências daquilo que é realmente uma verdadeira amizade, por mais que aparentemente não há amigos nessa história. Eu não sei se você prestou atenção na história. Havia amigos nessa história? Não haviam amigos nessa história. E se você não entendeu ela, ouviu ela pela primeira vez, eu vou recapitular aqui de uma forma que você compreenda. Até porque talvez existem alguns elementos dessa história que são estranhos para você, mas eu vou te contar. Jesus diz, olha, havia um homem que estava numa estrada, que era a estrada de Jerusalém para Jericó. Para quem não sabe, essa estrada tinha aproximadamente 300 quilômetros de distância. E nessa distância de uns 300 quilômetros, além de ser uma distância grande para uma viagem naquela época a pé, normalmente feita, além de ser uma distância longa, havia um elemento interessante que é, Jerusalém fica mais ou menos a 300 metros da altura do nível do mar, e Jericó uns 700 metros abaixo. No mínimo havia uma distância de altitude em 300 quilômetros de uns 900 metros,
E é uma estrada que em vários momentos tem um tipo de inclinação, que inclusive a estrada de Jerusalém para Jericó, até hoje é um tipo de estrada perigosa para ir, porque ela é muito propícia para bandidos, assaltantes se esconderem e se aproveitarem do tipo de estrada para abordar pessoas. Então até tem algumas pessoas que acham que possivelmente Jesus esteja contando ou se baseando a parábola numa história até que fosse possível, real. Quando Jesus começa a contar a história, olha, havia uma pessoa que foi tomada por assaltantes da estrada de Jerusalém para Jericó, o pessoal se identificou e falou, opa, isso aí pode ter acontecido, pode ter passado aqui no jornalzinho do meio-dia, sabe? Porque era algo muito comum. Então, as pessoas olharam, ouviram e falaram, não, opa, eu sei do que você está falando. E aí, eles continuam ouvindo e Jesus conta. E aquele homem ficou lá moribundo. Tiraram a roupa dele, roubaram toda a roupa, os pertences, espancaram ele e deixaram ele lá, aparentemente como morto no canto da estrada, lá no meio da estrada. E de repente vem um sacerdote. Quando quem ouvia a história, ouvia a palavra sacerdote, entendia. Talvez você não, mas quem estava ouvindo entendeu. Porque o sacerdote era a pessoa religiosa mais importante do povo judeu. Naquele contexto, era a figura religiosa mais importante. Era o líder máximo, era o líder supremo, era um líder. Para você entender o que o sacerdote era o mediador entre toda a nação e Deus. Ele era o representante, ele ficava intermediando. O sacerdote era a única pessoa que uma vez por ano podia entrar no templo, num lugar chamado Santo dos Santos, e se ele entrasse lá e não tivesse com a vida correta, ele morria. Inclusive, preste atenção em algo interessante, ele entrava com uma roupa que tinha um monte de sininho, tipo com sininhos, e ele entrava amarrado. Por que ele entrava amarrado? Quem quer chutar? Você sabe, isso não é chute, né? Por quê? Porque se ele entrasse lá com a vida desalinhada, com alguma coisa em desordem daquilo que Deus mandava, ele morria pela glória de Deus, porque os santos dos santos era onde a glória de Deus habitava dentro daquele contexto, daquela cultura. E se ele entrasse lá em pecados, vamos chamar assim, ele morria e não podiam ir lá tirar ele, tinham que arrastar ele pela corda, porque se alguém entrasse lá também para pegar, ele morria também. Sabe? É igual quando alguém vai salvar alguém que está com choque, você já viu, né? A pessoa está pegando choque, daí o outro vai salvar e fica choque, vai morrendo todo mundo. Então o sumo sacerdote precisava buscar ele assim, ó. Então quando alguém ouvia um sumo sacerdote entrar no lugar, eles falavam, meu Deus, chegou um homem santo. Aqui há um homem santo diante de nós. E na verdade não é só quem ele era, a roupa, a vestimenta, a aparência do sumo sacerdote. Ele andava numa pompa, meu irmão, sabe? Tem uns irmãos que no domingo eu vejo eles assim, arrumados, até bonito assim de ver. Tem uns que você não reconhece, igual a rede social. Já percebeu que tem algumas pessoas que falam com você em rede social, que você fica olhando a foto assim? Uai, eu não conheço esse trem não. Nada contra, mas as mulheres às vezes elas ficam muito diferentes nas fotos. Às vezes, sabe, eu recebo muita mensagem de pessoas que eu não conheço por causa da igreja. Então, pastor, tudo bem? Aí eu olho a foto assim. A pessoa se arruma, né? Às vezes, e é bom isso, é bom. Podia ser todo dia, mas é bom. A gente precisa. O sumo sacerdote, você batia o olho nele, você batia o olho no sumo sacerdote e falava, esse é o cara, esse aí é de Deus, hein? Olha a roupa dele, olha o sininho aí. Porque a pessoa olhava para o sumo sacerdote, já a indumentária, a postura, falava, esse cara é santo, esse é um cara espiritual, essa pessoa é de Deus. E aí, quem está ouvindo a parábola de Jesus ouve. Então o sumo sacerdote passando, eu imagino que até esse momento da história, o que passava na cabeça de quem estava ouvindo? Óbvio, né? O sumo sacerdote vai salvar o dia hoje, né? O sumo sacerdote vai se compadecer daquele moribundo. E aí Jesus diz que o sumo sacerdote, vendo aquele homem caído, se afasta para o outro lado da estrada, para nem chegar perto. Isso é chocante.
De repente, ele disse que está vindo agora um levita. Mas que raios é um levita? Levita era um outro homem espiritual. Levita era um descendente da tribo de Levi. E os descendentes da tribo de Levi ficaram com a incumbência espiritual de serem aqueles que serviriam na casa do Senhor. Então os levitas eram aqueles que ajudavam no templo, na adoração. Eles eram também homens espirituais. Sabe, hoje, para você entender essa história, é como se estivesse falando de padres, sacerdotes, pastores, religiosos, que você diz, olha, esse daqui é um líder, esse aqui é um servidor, esse é uma pessoa de exemplo, uma pessoa que eu preciso modelar e copiar a vida dela, sabe? Ela é uma referência espiritual. E aí Jesus conta que o levita, quando chegou perto, fez o que também? Não foi assim, ó, seguiu e não... Ele se afastou para não se aproximar do moribundo. E de repente vem um samaritano. Que raios é um samaritano? O samaritano é um povo, é a indicação de alguém que mora ou vivia ou que tinha a sua naturalidade em Samaria. Assim como quem nasceu ou vive ou nasceu em Toledo é... Agora nós vamos ter uma confusão aqui hoje. Quem nasce em Toledo é... Quem nasce em Toledo é 1, 2, 3 e... Não temos acordo aqui? Não temos acordo? É toledense ou toledano? Toledano. Me falaram. Me contaram. Quem vota que é toledano, levanta a mão. Quero ver. Quem vota em toledense aqui? Ainda bem que não é uma democracia, porque senão está um frito. Um samaritano era alguém que tinha naturalidade de Samaria. E por que isso é relevante para a história? Simplesmente porque os judeus odiavam, detestavam, tinham uma disputa mortal com os samaritanos. Era um negócio terrível. Os judeus consideravam os samaritanos como os filhos bastardos, que tinham a mesma linhagem, mas se desviaram e traíram ao Deus deles. Isso era, eles tinham uma rixa que ia além do espiritual. Era uma rixa geográfica, era uma rixa pessoal, era uma rixa, eles identificavam, eles olhavam um para o outro, eles sabiam pela indumentária, pela roupa, pelo jeito de falar, esse aí é um samaritano. E eles não se relacionavam, eles se detestavam, eles se odiavam. E aí vem Jesus e conta que um samaritano, e ele está contando isso para um judeu, está dizendo que o sacerdote dele pulou, e que o levita dele pulou, mas um samaritano parou na estrada e fez 4 coisas que identificam algo interessante. E eu fico pensando, por que Jesus fez questão de colocar nessa história? Ele poderia ter começado a história direto com alguém que parou para fazer essa ajuda, mas ele faz questão de contar que um sacerdote passou e que um levita passou, e eu preciso abrir meu coração aqui hoje. Eu sei que eu tenho amigos aqui visitando, mas se existe algo que indigna o nosso coração aqui nessa igreja, é como a religião pode cegar o teu coração. Alguém ouviu o que eu disse? Como a religião pode cegar o teu coração? Nós estamos falando de um sacerdote e de um levita, conhecedores da lei profundamente, mas que esqueceram o verdadeiro sentido por trás da lei. Eles estavam tão preocupados com as regras de forma banal, de forma leviana e rasa, que eles ignoravam o que estava por detrás da regra, e o que importava mais do que a própria regra. E há 3 motivos, ou 2 motivos no mínimo, pelos quais é possível que o sacerdote e o levita pulou o samaritano. Segundo os estudiosos, os 2 motivos possíveis primeiro, precaução mesmo, medo, porque era muito comum usarem moribundos como armadilha para atrair alguém para uma emboscada naquela região. Então eles deixavam lá alguém, precisando de ajuda, e aí quando você parava, vinham os assaltantes, então possivelmente o sacerdote e o levi, possivelmente podem ter sido só precavidos. Não,
Ih, rapaz, isso aqui, parar aqui, tá escuro, tá meio escondido, eu vou tocar em frente. Pode ser. Mas há um segundo possível motivo. Dentro da lei cerimonial dos sacerdotes, dos levitas, dos servos de Deus, era proibido tocar em algo morto. Se você tocasse em algo morto, você era considerado impuro, segundo a religião deles. Mesmo que fosse um homem, que você nem sabe se está morto ou não, e se está precisando de você ou não. Para não quebrar a regra, ele se abstinha. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui. Há uma grande possibilidade de que aqueles dois religiosos olharam. Pode ser que o cara precise, mas eu não vou quebrar os mandamentos. Pode ser que seja alguém que precise, mas é que a minha religião não permite. Essa frase é interessante. Já ouviu essa frase, minha religião não permite? Quem já ouviu essa frase? Sabe? Minha religião não permite. Sabe? E eu sei que existem coisas esquisitas, mas eu já vi de tudo em nome da religião. Eu já vi de tudo em nome da religião. Eu já vi casamentos acabarem por causa da religião. Eu já vi, em nome da religião, ou de regras que foram passadas de um para o outro, de uma tradição, eu vi pessoas desprezarem necessidades alheias. Eu contei recentemente aqui para a igreja um episódio que marcou meu coração. Eu sou filho de pastor, e eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, e a casa pastoral era ao lado da igreja em que nós frequentávamos, e eu estava sentado na mureta, assim, na frente da minha casa, e na frente era o estacionamento. Então era comum as pessoas que transitavam pela igreja passarem pela frente da minha casa, pararem para conversar, enfim. E naquele dia, por acaso, 2 obreiros, era a expressão que era utilizada para aqueles homens, eram líderes religiosos da nossa igreja, eram pessoas respeitadas, eram levitas, na nossa analogia aqui, e eles estavam lá, com ternos impecáveis, gravatas alinhadíssimas, Bíblia do tamanho de um tijolo, e eles estavam na frente da minha casa, conversando no estacionamento, quando de repente, a uns 30 metros, uma moça para, e essa moça, não vestida adequadamente, uma roupa, com shorts bem curto, meio rasgado, um pouco sujo, tipo um top assim, uma criança pequenininha, e essa criança para, essa moça com a criança para na frente, e meio sem jeito, não tão educada assim, falou: oi, tudo bem? Oh! Falando meio à distância assim, e aí aqueles homens olharam, se assustaram assim, falou: é aqui que tem comida para dar? Alguém devia ter indicado para ela que ela era a igreja, e a igreja tinha um banco de alimentos, e eu acho que ela estava precisando de alimentos. Ela disse: aqui que tem comida para dar? Naquele momento, a 2, 3 metros de distância assim, eu vi o semblante daqueles homens olhar assim, e um de longe gritou: ô, você não tem vergonha não? Vir na casa do Senhor desse jeito? Essa desonra, esse desrespeito? Tome jeito! Isso é roupa? Olha essa criança aí, dá o exemplo. Quando esse homem falou isso, a fisionomia, o corpo, o semblante daquela mulher mudou totalmente. Ela levou um susto. Ela se encolheu. Claramente parecia que ela queria se enfiar num buraco de vergonha. Ela pegou a menina e foi embora. Como um cachorro sendo espantado. Quando eu vi aquela cena, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu fiz uma oração e eu disse: Deus, não permita que jamais, em teu nome, eu me torne uma pessoa assim. É isso que a religião faz. A religião cega os corações e a mente das pessoas. E em nome de regras e tradições que muitas vezes nem ela sabe explicar, elas desprezam aquilo que Deus entregou à vida. Entregou seu filho para morrer, que é gente. Gente podre, gente com problema, gente com dificuldade, moribundos, como eu e você. É por isso que aquele sacerdote e aquele levita pularam. Porque algo na tradição religiosa deles o impedia. E eles se absteram, esquecendo-se do que realmente deveriam fazer.
De repente, um samaritano, alguém que na história seria inesperado. Um inimigo, um arquirrival, um palmeirense. Desgraciado. Um palmeirense surge na história. Amo vocês. Cadê os palmeirenses? Estão aí? Amo vocês. É nóis. Vai, Corinthians. De repente, um palmeirense, quer dizer, um samaritano. Agora vou me confundir o resto da mensagem. Está tudo na mesma laia. Um samaritano. O samaritano, ele para e ele faz 4 coisas que eu vejo nessa história que identificam o que é ser um amigo de verdade. O samaritano não sabia quem era aquele homem. Não sabia a história daquele homem. Muito menos o motivo pelo qual ele estava naquele lugar. Ele simplesmente agiu. Agiu com 4 posturas, com 4 atitudes, 4 ações. A primeira, olha que lindo que diz o texto. A Bíblia diz, aproximou-se. Diga assim, aproximou-se. A primeira ação daquele samaritano é que ele se aproximou. E aí Deus falou no meu coração lendo esse texto. É impossível amar sem aproximar-se. Não tem como. Esses dias eu vi uma mãezinha trocando uma fralda. Ô, rapaz, eu troco fralda, hein? Troco fralda, hein? Aqui é campeão, hein? Troca uma fralda, hein? E chega uma hora na paternidade que você já não sente mais cheiro de nada, sabe? Existe um mecanismo biológico chamado trancar nariz, que ele vira automático. Assim, você não sente mais cheiro de nada. E você troca a fralda, Ih, rapaz, o negócio, entendeu? Esses dias a aluna, eu trocando ela fez assim, ó. Com a mão assim, ó. Plá! Oh, não. Mas, esses dias eu vi uma mãezinha num vídeo trocando a filha assim, ó. Assim. Meu irmão, não tem como mexer com coisa podre desse jeito. Não vai dar certo. Você vai ter que meter a mão na sujeira. Não tem como amar o próximo sem se aproximar. Não tem como amar de verdade alguém sem estar disposto a se sujar. Sujar a sua mão. Inclusive correr o risco, e eu sei que é alegórico, tá? Fique em paz, não vai falar, o pastor falou uma heresia lá. Você vai ter que literalmente, de forma alegórica, se sujar, se tornar impuro. O sacerdote ele tinha que escolher ou se manter puro, segundo sua religião, ou se tornar um possível impuro, tocando no moribundo. Ele tinha uma escolha para fazer. Não tem como amar de verdade alguém sem se sujar. Sem chegar perto. Sabe? Faltou no checklist aqui da Sabrina um verdadeiro elemento aqui. Tá? Acho que é o 10, né? Foi até o 9? 10. Verdadeiros amigos falam. Você tá com bafo. Bafo. Isso é um amigo. Porque ele está próximo o suficiente para sentir o odor, né? Óbvio que isso é uma brincadeira, mas não existe amor sem proximidade, sem estar perto, sem estar ao lado, sem convivência. Você não consegue amar alguém que você não quer e não está disposto a conviver com essa pessoa. E eu sei que a gente tem que selecionar muito bem as nossas amizades e com quem a gente mais convive, isso molda. Eu mesmo já ensinei isso aqui para a nossa igreja. Mas, meu irmão, você não pode usar esse elemento que ele não pode ser aplicado de forma, irrestrita e tornar isso uma religião. Eu só convivo com gente que me melhora. Aí você se torna um sacerdote. Um levita desse. Não, é porque eu li num livro que eu sou a média das 5 pessoas, por isso que eu só ando com gente top. E esse é o problema. É óbvio que você tem que nutrir bons relacionamentos que te edifiquem e te melhorem. Mas, meu irmão, quando você parar de sujar as tuas mãos, é porque você perdeu o teu coração. Quando você parar de gastar tempo com gente que não te agrega, por amor, é porque você perdeu o teu coração. Você é um interesseiro. E eu posso dar uma palavra forte aqui, o pessoal da igreja está acostumado, é bom que você já vem, você já decide se volta ou não, já agora. Você é uma prostituta dos relacionamentos. Porque você só se relaciona com quem te paga, de alguma forma. Com quem compensa. Quando os teus relacionamentos são selecionados porque aquilo te retorna de alguma maneira, você é simplesmente um mercenário.
dos afetos. A primeira coisa que esse samaritano fez é ter a coragem de se aproximar, de estar perto, de caminhar, de estar ao lado. Eu já tive experiência de ter que abrir mão das minhas próprias convicções, às vezes, para ter que suportar. Mas eu vi claramente aquilo que esse passo de coragem, de humildade, de estar perto com alguém que possivelmente não tinha nada para me agregar, e eu estava disposto a amá-lo como aquela pessoa é, gerou muito mais fruto. Porque, na verdade, muitas dessas pessoas, é isso que todos fazem, se afastam. E eu sei que tem alguém aqui que já passou por isso, que é a experiência da rejeição. Que é quando, por algum motivo, todo mundo começa a se afastar. Quando você quebra, quando acontece algo ruim na tua vida, quando você não está bem, de repente um sai de um lado, o outro de repente não atende mais do outro, de repente um aqui. E é nessas horas que você precisa lembrar quão triste é quando nós selecionamos o nosso relacionamento por aquilo que eles podem nos oferecer. Amar o próximo tem a ver com se aproximar. Tem que estar perto. Tem que estar perto. Mas vem um segundo verbo aqui. Ele se aproxima. E a segunda coisa que ele faz é cuida. Diz assim, cuida. Eu não sei se te espanta, mas aquele homem para tudo. Pega a medicação daquela época, o primeiro socorro daquela época, vinagre, vinho, azeite, pega lá e faz um curativo e começa a atender o homem lá na rua, lá no meio. E aí algo que toca ainda mais o meu coração é que ele pega, e o texto deixa muito claro, ele coloca o moribundo no seu próprio animal e decide ir a pé. E decide ir a pé. Ontem, se eu não me engano, a Mara compartilhou comigo uma história que ela ouviu antes de ontem, se eu não me engano. Elas estavam num curso e uma moça compartilhou, eu não lembro qual é o contexto exato, mas eu gravei muito bem a história, que ela estava no mercadinho perto da casa dela lá, e ela é uma pessoa abastada, de boa vida, mora num condomínio fechado maravilhoso, e ela foi numa venda pertinho, e tinha alguém muito simples, mas muito simples mesmo, com muita escassez, lá. Se eu não me engano, tinha até criança na história, se eu não me engano. E ela está lá comprando, e a moça estava empacada no caixa porque faltava um dinheiro. A conta não fechou. Aí ela não fez nada demais, ela pegou R$10 que tinha em dinheiro, uma nota, e falou, completa aqui, só para... A moça ficou extremamente agradecida, falou, olha, obrigado. Mas ela aprendeu princípios da palavra de Deus. Um deles é que você precisa ir além daquilo que está ao teu alcance, muitas vezes, por amor. E ela estava com pressa, atrasada, e é como se Deus tivesse tocado o coração dela, ou algo nesse sentido, ou a própria consciência, e ela disse, você tem como levar as compras? Começou a chover, parece, ou estava chovendo, ela falou, entra aqui no carro que eu te levo. A moça olhou assim, falou, deve ser uma psicopata, quer me matar, né? Porque ninguém faz isso. Pagou minha conta, agora está me botando dentro do carro. E pegou e levou a senhora, a moça, na casa dela, junto com aquela criança, na chuva. Aí, na hora que chegou, ela falou, não, vou descarregar ela e vou embora, estou atrasada. Aí, ajuda a descarregar. Ela parou, ajudou. Existe um nível de amor que só Deus pode gerar no nosso coração, que faz um samaritano como aquele, não somente cuidar da ferida, mas levar o cara no próprio jumento, no próprio animal, na estrada, e ele indo a pé. Mas não para por aqui, ele chega na venda, o que ele faz? Ele olha para o cara moribundo e fala, caramba, alguém vai ter que pagar isso aqui, né? Ele paga, ele pega o dinheiro, falou, tem que seguir viagem, e esse cara está aqui, coloca ele numa cama, cuidado, de banho tomado, de feridas supridas e cuidadas. Ele vai lá na hospedaria, na recepção e fala, e esse é o terceiro elemento. É o terceiro elemento de uma amizade, ou de um relacionamento de verdade, que ama o próximo. Paga a conta. Diz assim, paga a conta. Eu sabia que esse pastor ia falar uma hora que eu ia ter que pagar alguma coisa.
Vou te falar uma coisa. Amor não é um sentimento. Eu sei que te ensinaram assim, a Disney te ensinou, Malhação te ensinou assim, né? Sabe? A filha adolescente chega para a mãe e fala: mãe, como é que eu sei que estou amando? Daí a mãe fala: ai filha, quando você sentir borboletas no estômago dela. E nós aprendemos que o amor é uma emoção, é um sentimento, é algo que nos faz. E não é. Sabe o que é amar? Amar é pagar a conta. Amar tem a ver com gastar-se. O terceiro verbo desse samaritano é gastar. Ele gastou. E existem 3 coisas que são os teus bens mais preciosos, ou que resumem o que é a tua vida. A tua vida são 3 coisas. A tua vida é o teu tempo, a tua vida é a tua energia, disposição vital, e a tua vida é o teu dinheiro. E aonde você coloca o seu tempo, a sua disposição vital e o seu dinheiro, aí está o teu coração. E quando você realmente está disposto a viver o amar de verdade, você está disposto a gastar o seu tempo, a sua disposição vital e o seu dinheiro. Logo, se você está disposto a amar alguém, você tem que estar pronto para gastar o seu tempo, a sua disposição vital e o seu dinheiro. Amar o próximo tem a ver com se gastar. Se gastar pelo outro. Eu sei que tem algumas pessoas que te ligam e falam: áudio de 7 minutos. Não. Aí não dá. 7 minutos. Isso é um podcast. Isso não é um áudio. Eu sei que tem. Falar: meu Deus. Mas o amor está aí muitas vezes. O amor está aí. O amor está quando você começa a gastar sem fazer a conta. Um dia, conta-se que uma pessoa chegou na igreja, falou: olha pastor, tudo bem, eu quero chegar aqui na igreja. Seja bem-vindo e tal. Então, estava em um outro lugar, e olha, eu me dediquei muito, eu servi, e começou a fazer uma lista de tudo que tinha feito, tinha dado, tinha feito, tinha contribuído, e olha, sabe, por amor sempre, mas olha, lá não me trataram bem, lá não me valorizaram e tal. E aí, esse pastor pergunta: você fez tudo isso? Sim. Por amor? Sim, por amor. Então como é que você conseguiu calcular? Porque quem ama não faz conta. Pergunte para uma mãe quantas noites de sono ela perdeu com um filho. 3.708. Não sabe. Pergunta para um pai de família quanto custou esse filho. Um dia saiu uma matéria, se não me engano, New York Times. E aqui no Brasil fizeram uma matéria assim: um filho custa em torno de 1 milhão e não sei quantos mil. E aí a pessoa fica apavorada: meu Deus, não posso ter filho, não tenho 1 milhão, né? E o tanto de gente carente olhando assim, com 7 filhos em volta assim: eu também não tenho. Também não tem não. E os filhos estão tudo aí criados, tá vivo, sobreviveram. Uns 3 morreram no caminho, mas salvou 7. O amor não faz conta. O amor não fica calculando. Meu irmão, quando o amigo, o cônjuge, seja o que for, chega a prestar conta, fala: olha, isso aqui que eu fiz, não sei o que lá, não sei o que. O amor gasta-se. Te dá prejuízo. Amar te dá prejuízo. No cálculo humano, mundano, amar dá prejuízo. Não vale a pena. Eu quero te dar uma notícia hoje, essa mensagem: não vale a pena amar. A frase não se aplica. Valer a pena? Não vale. Amar não vale. Amar não dá retorno. Amar custa. Você se gasta. Você se doa. E às vezes não retorna mesmo. E às vezes tem até ingratidão. Mas isso responde a algo que aquele perito não esperava. Quem é o meu próximo?
essa história toda é para Jesus explicar quem é o próximo. E parece que ele não responde. Eu fico indignado com Jesus, porque ele não respondeu. Não pelo jeito que que às vezes a minha mente limitada precisa, né? Eu queria que Jesus explicasse: o teu próximo é assim. E ele explica de um jeito que para mim ainda fica um pouco confuso. Diz: olha, quem foi o próximo daquele homem? Aí o outro falou: aquele que deu de misericórdia. Ele diz: vá você e faz o mesmo. Mas ainda ficou meio vazio para mim. Eu queria entender. Porque tem algo que passou e você talvez não tenha percebido. Eu quero voltar ao início de onde a história começou. Aquele perito na lei pergunta o seguinte: quem é o meu próximo? Sabe por quê? Ele estava dizendo o seguinte: eu entendi que eu tenho que amar o próximo, mas como é que eu faço para escolher eles? Você entendeu? Ele estava dizendo: como é que eu faço para escolher quem vai fazer parte do grupo em que eu vou amar? Vocês estão ouvindo? Essa era a pergunta. Ele falou: não, eu entendi que eu tenho que amar o próximo, mas quem é? Tipo assim, pai, irmão ou vizinho conta? Cunhado, tipo assim, é parente ou é família? Cunhado conta? Acho que cunhado não. O fariseu, o religioso, ele queria isso. Assim, se morar no meu bairro já é próximo, se passar da minha quadra, aonde que é o meu próximo? Ele queria isso, ele queria uma outra regra, porque onde não há coração, precisa de métrica, a gente precisa de uma medida, a gente precisa de uma... Você entendeu? Quem está me entendendo aqui? Ele queria saber: tá, eu sei que eu tenho que amar o próximo, mas quem entra nesse grupo? Quais são os critérios? Onde é a entrevista? Quais são os pré-requisitos? Para quem se aplica? E a resposta Jesus deu com a história, que responde: o próximo do moribundo foi quem esteve disposto a se gastar por ele. E o próximo do samaritano era todos que estivessem ao alcance dele. O próximo é quem cruzar o teu caminho. Próximo não é quem você gosta, não quem você tem afinidade. O próximo não é aqueles que você... Não, aqui a gente se entende, sabe? Que bateu. Eu sei que a definição, inclusive existem definições filosóficas para amizade que eu acho muito bonito, sabe? Uma das mais fáceis de entender é que amizade é a aliança ou o ajuntamento, o encontro de afinidade, de coisas comuns. Por isso que você pode ser amigo por um tempo por alguém, talvez deixar de ser, porque enquanto vocês estiverem com afinidade, ou seja, com algo em comum, com os mesmos propósitos, mesmos valores, essa é a definição filosófica. Mas a Bíblia vai te falar outra coisa. Sabe quem deveria ser o teu próximo? Todo mundo que cruzar o teu caminho, estiver ao teu alcance, fazer algo de se gastar por ele. Teu próximo é todos aqueles que estiverem no meio da estrada enquanto você estiver vivendo. Samaritano não foi olhar se era judeu, se não era, se tinha afinidade, se torcia para o Corinthians ou não, apesar de ter um critério importante, mas ele deixou passar esse. Ele não foi ver, ele falou: está no meu caminho, é o meu próximo, está no meu caminho, eu tenho obrigação de me gastar por ele. Não é porque a gente gosta, torce para o mesmo time, se combina, assistiu as mesmas séries, morou na mesma região, é porque ele está no meu caminho, cruzou. É esse colega que de repente foi contratado e ele aparece, parece que vai infernizar a tua vida, mas agora ele é o teu próximo. Essa vizinha que se mudou, que fica mandando coisa para o síndico, falando: ai, é teu próximo, porque agora ela está no teu caminho. E porque está no teu caminho, você deve agora para ela. Deve uma coisa chamada amor. Por isso que nós celebramos a amizade aqui também. Mas ao mesmo tempo, nas noites da amizade, a gente fala para a igreja: chama alguém. Alguém quem? Quem é para chamar? Quem cruzar no teu caminho. E sabe o que mais me deixa entusiasmado com essa história? Porque ela é uma perfeita ilustração do que Deus demonstrou comigo e com você. Deus se aproximou,
Bíblia diz de que o homem pecou e se separou de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos os homens pecaram, estão separados de Deus. Em Hebreus diz que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Nenhum ser humano merecia a graça e o amor de Deus, porque mesmo tendo sido criado em amor, em perfeita liberdade e provisão, ele decidiu desonrar o seu Deus. Mas Deus mesmo assim se aproximou. Deus se aproximou de tal forma, presta atenção, que o Deus criador de todas as coisas, o onipotente, o todo-poderoso, se fez pequeno desse tamanho, ao ponto de se tornar um ser humano. Se fez homem, se fez Cristo. Tem mais proximidade do que essa? Sim, eu achei que já tinha mexido com as fezes da minha filha, mas Deus mexeu com as nossas fezes muito mais. Ele veio a este mundo e se fez gente, por causa de mim e de você, por causa de gente podre igual eu e você. Ele se fez homem, dentro da sua glória ele se fez homem, ele se aproximou. Mas ele não ficou por aí, ele cuidou. A Bíblia diz que por 3 anos, onde Jesus passou, ele curava, ele dava esperança, ele dava consolo, ele confortava, ele supria, ele nutria, ele sustentava. Jesus não está somente para nos salvar, ele está para nos cuidar. Ele vai estar disposto a olhar para as nossas feridas e lidar com ela, botar remédio nela. E eu sei que tem pessoas aqui hoje que a vida os feriu. Você é como um moribundo no meio de uma estrada. Alguém te assaltou e te dilacerou. Talvez uma falência inesperada, uma enfermidade inesperada, talvez um trauma, uma experiência familiar que te machucou, e você está aí, moribundo. Talvez não na aparência das pessoas, mas na alma. Tua alma é moribunda, teu coração é moribundo. E você está aí, largado espiritualmente às traças, porque os sacerdotes se afastam, os levitas se afastam. Mas Jesus se aproximou. E ele veio aqui hoje e está disposto a lidar com cada uma dessas feridas. Está disposto a mexer com esse negócio que talvez esteja fedendo. Ele vai mexer com isso, ele não tem problema de mexer com isso. Ele está disposto a mexer com esse negócio aí que nem você gosta de lidar, porque espiritualmente você sabe, fede. Mas ele está disposto a mexer com isso. Mas não somente isso, ele finalmente paga a conta. Ele paga a conta. Ele paga a conta e diz: olha, não tem peso sobre você. Eu posso te contar uma notícia que o Evangelho e que talvez você possivelmente nunca entendeu. O Evangelho é a boa notícia de que não há nada que você possa fazer para restaurar o teu relacionamento com Deus. Mas isso é boa notícia, Rona? Agora que você me decepcionou. Não é exatamente essa a boa notícia. Você não pode fazer nada, mas alguém fez isso por você, e Ele é o Cristo. Ele diz: olha, não é a tua justiça, não é a tua bondade, não é a tua retidão, não é a tua moralidade, não é isso que Deus está procurando. Jesus paga o preço do teu pecado em nosso lugar, do meu e do seu pecado em nosso lugar. Ele paga o preço, Ele se dá, Ele se entrega, Ele se rende, Ele morre, Ele sangra. E Ele diz: está liquidado. Não há dívida mais sobre a vida de nenhum ser humano que estiver disposto a abraçar esse Evangelho. Isso se chama graça. Eu sei que é esquisito a história do bom samaritano, que inclusive Jesus nunca chamou ele de bom. Bom foi algo que a gente, dentro da nossa ruindade, começou a colocar. Não existe a palavra bom nessa história. É só o samaritano que fez o que para ele estava na obrigação, de alguém que entendeu o que é o amor. Mas é tão chocante para nós ver alguém se gastar, se doar, ir embora e não receber a recompensa, os louros, o elogio, que é difícil para eu e você entender a graça. A graça é difícil de entender, porque a religião te fez acreditar que você precisa ser bom, que você precisa ser justo, que você precisa ser correto. Eu vi essa semana exatamente isso: olha, entraremos no céu e Deus nos receberá se formos pessoas boas e justas. Eu na hora desanimei, já falei: estou frito, eu não vou.
Se depender de mim, já era. Não vou mesmo. O Evangelho é a boa notícia que diz: não depende de você. Ah, então, pastor, é uma festa. Meu irmão, não existe consciência que diante da graça de Deus, do amor recebido de Deus, se contente em continuar vivendo no pecado. Quando você entende o que Jesus fez por você, você diz: encontrei vida, e essa vida é o que eu quero para mim, é essa vida que eu quero. Ele morreu por mim. Você não é amado ou aceito por Deus porque você é bom ou ruim, porque você é moral ou porque você é imoral, porque você tem caráter ou porque você não tem caráter. Você é amado por Deus pelo amor que Ele mesmo tem. É do coração dEle, é da natureza dEle. E Ele te dá hoje. E diz: estou disposto a mexer com essa sujeira, inclusive. Estou disposto a cuidar, estou disposto a suprir, estou disposto a pagar a conta. Eu estou disposto por você. E sabe por que eu tenho certeza que você é amado? Não só porque a Bíblia me diz, mas é porque você está aqui. Essa pessoa que te convidou é só uma ponte e um reflexo do tipo do amor que Deus tem. Você não merece, mas Ele te ama. Ele te ama. Ele não olha para o seu passado, para a sua história, para os seus erros. Ele está olhando porque Ele está disposto a construir com você a partir de um sim seu. Deus quer um relacionamento com você. Esse é o amor de Deus. Essa é a história do amor de Deus. Ele é o samaritano. Jesus é o samaritano que está disposto a se sujar por você. Já se sujou, se fez homem. Você diz: eu mesmo. Essa podridão é você mesmo. E o convite que Jesus tem para você hoje é: isso aqui é um palco, mas algumas pessoas chamam de altar, mas não é um altar. O altar é a presença de Deus. Inclusive o altar pode ser o nosso coração. Tem uma canção que diz: venha ao altar, que ela diz sobre a tua capacidade de sair do seu lugar espiritual, de onde você está, para um outro lugar espiritual, de humildade, de rendição e de entrega. É um lugar no espírito. Fique tranquilo, não vai ter espíritos voando por aqui não, tá? É algo que acontece no teu coração. Se derramar e se aproximar ao altar e se render a dizer: eu quero essa graça, eu aceito esse amor, eu não mereço, mas eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Eu quero esse Jesus, eu quero esse Senhor, eu quero esse samaritano. Eu estou cansado de sacerdotes. Eu não sei vocês, eu estou cansado de sacerdotes e levitas. Eu quero o samaritano que não olhou para a minha podridão, para o meu estado, para a minha condição. Eu quero ele. E ele está disponível. E você sabe porque o Espírito tem te chamado. Estar aqui hoje não é aleatoriedade. Você não aceitou um convite. Deus planejou esse dia. A Bíblia diz que na eternidade Deus já contava os seus dias. E nenhum deles passou em branco. Você está aqui porque Deus hoje te chama. Ele te chama para uma nova vida com você, uma nova história. Eu quero que você feche seus olhos. A banda vai cantar uma canção e depois eu quero fazer uma oração com você. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecar, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai.
lavado pelo sangue de Jesus. Feche seus olhos onde você está. Eu quero orar com você agora, que entendeu que você é o moribundo dessa estrada. Você é o que foi assaltado pela vida e está aí, lascado. Eu sei que aos olhos dos outros talvez não, mas na sua alma você sabe. Você sabe quanta sujeira, quanta podridão, quantas feridas você carrega aí. E hoje o samaritano chegou, se aproximou e está olhando para cada uma das tuas feridas, sem fazer julgamento algum, e dizendo: eu estou disposto a cuidar de cada uma delas. E não te custa, é de graça, é o meu amor por você. Por isso que aí, como todos estamos de olhos fechados e cabeça curva, eu quero te convidar a orar. A palavra de Deus diz que se com teu coração creres, com tua boca confessares, serás salvo. Eu quero te convidar a fazer uma oração pessoal, aí no seu lugar onde você está. É você e Deus, mas que seja sincera e profunda, entregando sua vida e rendendo sua vida a Ele, dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu sou um pecador, eu sou esse moribundo. Muda a minha vida, muda a minha história. Eu sou seu filho agora, eu me entrego diante de ti. Por isso que, se você deseja, repita após mim aí onde você está: querido Deus, reconheço que sou pecador, mas a sua graça é maior que o meu pecado. Reconheço que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz pelos meus pecados. Me perdoa, entra no meu coração e faz de mim uma nova criatura. Transforma a minha vida, transforma a minha mente. Eu reconheço que a partir de hoje, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu decido, a partir de hoje, te seguir para todo sempre. De olhos fechados como você está, eu quero te contar uma notícia. A palavra de Deus diz que essa oração simples, mas profunda, real e sincera, de um coração quebrantado, é algo que Deus não despreza. Se existe algo que Deus não despreza, é um espírito contrito e um coração quebrantado. E a boa notícia é que, mesmo que aparentemente nada aconteceu, os céus hoje celebram que um filho perdido voltou à casa do Pai. A Bíblia diz que os céus fazem festa por causa do teu quebrantamento, por se render humildemente ao amor de Deus. A boa notícia é que não é mais sobre o quão bom você é, deixou de ser ou pode ser. É quão amoroso Jesus foi. É tudo sobre Ele. E o que nós temos que fazer é apenas nos render a isso. E a boa notícia é que eu preciso te dar. Você que entregou sua vida a Jesus hoje, fez essa oração pela primeira vez de forma real e sincera. Eu estou dizendo àqueles que pela primeira vez conscientemente renderam sua vida a Jesus. Eu preciso te dizer, hoje você se tornou uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Jesus diz: aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Por isso eu quero te convidar, como um filho amado que entendeu quem se tornou agora em Cristo, aí no seu lugar, no 3, se você orou sinceramente, eu quero te convidar a levantar a sua mão mais alta que você puder. Deus hoje te recebe, te abraça e te aceita como um filho amado de Deus. Você que orou sinceramente pela primeira vez, eu
te peço, levante a sua mão no 1, 2, 3, o mais alto que você puder. Você que orou pela primeira vez hoje, rendendo sua vida a Cristo, fica com sua mão levantada. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada dificuldade. Fique com